Já faz um bom tempo que a gente não se aprofunda nas histórias do quadro antes de comprar aqui do canal, né galera? Até porque 2021 foi um ano meio caótico ali a respeito de lançamentos relevantes no mundo dos games. Mas pra nossa alegria, 2022 vai mudar isso, tá? Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E aí galera, como é que vocês estão? Eu espero que 100%, porque no vídeo de hoje a gente vai abordar de forma ultra detalhada o universo fantástico de Horizon Forbidden West. Chegou o momento da gente fazer um tour aprofundado, né, sobre o mundo aberto, a jogabilidade, além de vários outros fatores do jogo que talvez você ainda não conheça, tá? Então se acomoda aí e vem comigo, porque o vídeo tá repleto de informações e ele tá apenas começando. Venha o que vier, eu estarei pronta. Antes de mais nada, como de costume, é sempre bom a gente saber a desenvolvedora por trás de um jogo e no caso do Forbidden West não pode ser diferente não, hein? Afinal, a Guerrilla Games tem feito trabalhos incríveis e não é de hoje, tá pessoal? Ela tem um currículo parrudo sobre diversos lançamentos ali que foram um sucesso e tanto como Shell Shock e Killzone do PlayStation 2, como também Killzone 2 e 3, além do Shadowfall e claro, né, o nosso icônico Horizon Forbidden West. Uma coisa que talvez você não sabia é que a Guerrilla tá produzindo um jogo totalmente VR, tá galera? Com compatibilidade com o VR 2 da PlayStation, né? Que é o novo sistema de realidade virtual com o jogo Horizon Call of the Mountain, exclusivo do PlayStation 5. Esse vídeo que vocês estão vendo é do estúdio antigo da Guerrilla, tá? Só que em agosto de 2020, a desenvolvedora mudou para o seu estúdio novo, onde a gente pôde ver uma grande evolução em algumas imagens. Quando o assunto é mundos abertos, é inegável que o público gamer fique bastante animado para conferir o que tá por vir, né? Principalmente no caso de Horizon Forbidden West, que já provou ser um título incrível com o jogo antecessor. Em 2017, Horizon Zero Dawn era lançado exclusivamente para PlayStation 4 e foi aclamado positivamente, alcançando vários elogios dos críticos e do público. Em 2018, Horizon Zero Dawn já tinha alcançado a marca dos 7 milhões de unidades vendidas, isso em apenas um ano de lançamento, tá galera? Então em 2019, a Guerrilla festeja com mais de 10 milhões de unidades de Horizon Zero Dawn vendidas, né? Se seguindo então com Frozen Wilds, além de várias premiações que o jogo levou. Com os belos resultados obtidos, a Guerrilla Games então decidiu, né, expandir o universo Horizon, levando o jogo, né, a ser lançado em 2020 no PC. Agora chegou o momento da gente falar da parte mais importante da coisa, né galera? O preço dessa obra de arte, além das edições que vão ser lançadas. A primeira coisa que você precisa entender é que Horizon Forbidden West vai chegar só no PS4 e no PS5, pelo menos por enquanto, tá? Caso você tenha um PS4 Pro, ele vai ter os benefícios de boost do console também, beleza? No PS4, na sua versão padrão, o jogo vai custar R$ 299,90 e já na versão padrão do PS5, o preço é de R$ 349,90. Mas tem também, galera, a versão Deluxe, né, que conta com alguns benefícios interessantes para você aproveitar com uma leve diferença aí de R$ 50 a mais. Para quem é mais apaixonado pelo universo da Aloy, pode também optar pela edição de colecionador, tá pessoal? Pelo menos lá fora, ela sai na faixa de $260, onde aqui você está ligado que chegaria fácil nos R$ 2.500. Essa edição vem com uma estátua incrível do Tremor Tusk e diversos outros itens no que diz respeito à personalização da Aloy e recursos dentro do jogo. Lembrando que esses preços da versão padrão, eles foram baseados nos jogos digitais, tá galera? E eles podem sofrer alterações, né, dependendo da data que você está assistindo esse vídeo.
Seguindo a história emocionante de Zero Dawn, Horizon Forbidden West segue a jornada de Aloy, 6 meses depois dos eventos do primeiro jogo. Dessa vez, Aloy vai ser enviada para uma missão sobre uma misteriosa fronteira que vai de Utah até a costa do Pacífico. O objetivo aqui é encontrar a fonte de uma praga desconhecida que mata tudo o que infecta. Nessas aventuras pelas terras proibidas do oeste, ela vai se deparar com regiões hostis repletas de ameaças naturais e devastadas por grandes tempestades, inimigos perigosos e máquinas mortais, sendo todos eles tanto clássicos ali como também novos, tá galera? A Terra infelizmente tá morrendo, tempestades violentas assolam localizações e essa violenta praga devasta os remanescentes dispersos da humanidade, enquanto os obstáculos fervem ao seu redor. A vida na Terra está direcionada para outra extinção e ninguém sabe o porquê. Nessa aventura, a Aloy vai reencontrar os velhos amigos e também conhecer novas pessoas que vão te ajudar a entender tudo isso e descobrir o segredo por trás do colapso iminente da Terra. A Terra está morrendo e as máquinas estão fora de controle. A Guerrilla Games parece estar usando o cenário do jogo de forma profunda e ampla, oferecendo ainda mais oportunidades de liberdade e movimentação para o jogador. O designer de sistemas do jogo disse que agora a Aloy pode escalar livremente através de grandes seções de terreno rochoso, tá? E além disso vai ter mais máquina de montaria do que no primeiro jogo. Horizon Forbidden West vai continuar com a sua jogabilidade em terceira pessoa, mas agora o jogador vai ser ainda mais independente na verticalidade do mapa. A Aloy agora vai ter um gancho chamado Poolcaster, tá? Bem semelhante ali ao de Sekiro. Além do mais, ela também vai ter um novo acessório de mergulho para explorar as profundezas oceânicas em busca de itens e descobertas lendárias. E a Guerrilla também confirmou que o jogo vai abordar esse gancho quase que de forma automática, tá galera? Isso significa que vai ter muitos lugares pra gente usar ele, inclusive na montaria de uma máquina. Uma das novidades mais impressionantes do jogo é que agora a gente pode não só mergulhar debaixo d'água, como também ter um novo aspecto de exploração nessa imersão. Tanto na terra como no fundo do mar, existem diversos biomas, características específicas de terreno e grande diversidade de criaturas, aumentando ainda mais o nível explorável do jogo. Current strong here. Horizon Forbidden West tem uma avalanche de novidades para compartilhar com o público, e uma delas é também no combate. A árvore de habilidades da personagem foi completamente remodulada e aprimorada com novas habilidades com a intenção de oferecer mais profundidade de possibilidades para Aloy. Em uma entrevista, o diretor do jogo disse que o jogador vai poder customizar as habilidades da personagem para se adequar ali no melhor estilo de gameplay que você achar. Com tantos desafios para enfrentar, é óbvio, galera, que a Aloy vai precisar de barra pesada para isso. Então, pensando nesse processo, a Guerrilla também adicionou diversas novidades quando se trata de armamento da personagem. Vai existir 3 classes delas, tá galera? Arma de ataque à distância, corpo a corpo e armas stealth para dificultar ali a visibilidade dos inimigos sobre você. Mas vale lembrar que uma arma específica, galera, ela pode sim ser usada tanto para stealth como para longo alcance, beleza? Todas as armas do jogo podem ser customizadas em uma bancada. Vai existir pelo menos 5 níveis de atualizações e recursos para cada uma delas. No jogo também vai existir diversas novas armas, incluindo armas brancas, Eu não sei se a Aloy vai poder usar só a lança que ela tem, mas provavelmente vai haver, mais possibilidades dentro disso. Quando se trata de combate sob montaria, o jogador vai ter que se adaptar, e decidir da forma mais eficaz quem que ele vai eliminar primeiro. Inimigos humanos também têm armas, ataques e habilidades que as máquinas não têm e vice-versa. O que isso quer dizer? Que eles vão se completar nesses encontros, para dificultar ainda mais o seu avanço. Uma coisa que eu curti muito nessas novidades é o conhecido Shield Wing, tá? Que serve como um planador holográfico da Aloy. Ele fornece não só uma maneira da hora da gente descer de algum lugar, como também a mais prática de todas. Essa nova habilidade da Aloy oferece uma forma incrível de verticalidade, onde voltar pelo mesmo caminho é menos sofrido do que ter que descer tudo aquilo que você escalou. E isso possibilita ainda mais ataques vindo de cima. Um detalhe interessantíssimo que você precisa também saber é que essa metralhadora pesada que a Aloy usa contra um Tremor Tusk só pode ser adquirida pegada no chão, tá galera? Ou de um certo inimigo. Você não pode comprar ela e nem comprar munições ou aprimoramentos dela. Mas uma coisa é certa, diversidade de armas é o que não vai faltar nesse jogo.
Sem dúvidas, uma das coisas que mais me impressionou durante todo esse tempo e principalmente em Horizon Forbidden West é o nível ultra detalhado das criaturas que a gente enfrenta no jogo, né galera? Eu fiquei maravilhado com a exímia perfeição e capricho que a Guerrilla teve em todo esse processo de desenvolvimento das máquinas. E aqui a gente vai ter não somente muitas das que a gente já tinha encontrado anteriormente, como também novas delas, né, que podem dificultar a nossa exploração na vastidão de um Oeste Proibido. Eu sinceramente não conheci todas elas, tá galera? Mas o jogo vai contar com classes específicas, né? Entre máquinas de montaria, máquinas de combate, de reconhecimento territorial e até máquinas de aquisição, que normalmente é aquelas máquinas mais de boa, né? Que oferece recursos para o jogador. Falando em novidades, temos o imponente Bristerback, né? Que é semelhante a um javali com presas mortais. Essa raça faz parte de uma tribo hostil que acabou ali usando várias máquinas para guerrear. Outra novidade são os Burroweers, tá? Que faz parte das máquinas aquáticas. Elas podem emitir um som agudo e denso que pode alertar outras máquinas inimigas por perto, e esse som pode até deixar a Eloy atordoada por um tempo, tá galera? Eles são especialistas na natação e pode também cavar buracos para reaparecer em outros lugares. Uma outra máquina nova que me chamou muito a atenção foi a conhecida Shell Snipers, que são criaturas muito parecidas com tartarugas. Elas protegem pântanos e outras criaturas. A sua especialidade é a camuflagem nas costas dela, né, que faz você pensar que é um terreno qualquer, quando de repente ela pode se levantar e atacar você. Entre essas e outras máquinas, o mundo denso de Forbidden West está repleto de desafios, e a gente vai conhecer outras delas nas imagens que eu vou mostrar para vocês agora. Explorando uma São Francisco pós-apocalíptica, né, além de outras grandes citações do mundo real, recentemente na Game Awards 2021, a desenvolvedora resolveu compartilhar mais novidades sobre o jogo. E nessa avalanche de coisas novas, vimos mais sobre a exploração, o mapa e a sua vastidão de coisas para fazer. Antes da gente dar ênfase nisso, precisamos saber, né, que Forbidden West vai ter um mapa pouca coisa ali maior do que o primeiro jogo, viu galera? Só que aqui a parada vai ser muito mais densa e recheada de coisas para fazer. Quando se trata de números, essa informação ainda é oculta de forma mais clara, tá? Só pra gente ter uma ideia, já era muito difícil a gente analisar o tamanho físico do Zero Dawn, porque lá, galera, a gente poderia ver ele de duas formas diferentes de visualização, até porque o primeiro jogo tinha um mapa que projetava uma representação do mundo real, viu? A gente sabe, por exemplo, no caso aqui, que Skyrim tem 15 milhas quadradas. No primeiro Horizon, eles diziam que o mapa se estendia por mais de 4 milhas de diâmetro. Só que se for levar em consideração de que o mapa se trata de uma escala real, lá tínhamos 107,5 milhas do mundo real. Digamos que de um ponto para o outro a gente atravessa o mapa do Horizon Zero Dawn em apenas alguns minutos, tá? Enquanto que na vida real obviamente levaria diversas horas. Mas uma coisa é certa, galera, o mapa do Zero Dawn tá longe de ser pequeno, e a Guerrilla confirmou que no Forbidden West, além de ser um pouco maior, vai ter muito mais missões secundárias e tarefas para o jogador fazer dentro do mapa. Lembrando que vai ter povos, tribos e culturas diferentes, onde você também vai poder servir algumas delas, tá? Sem falar que esse novo jogo é muito mais vertical, como a gente tinha falado, né, do que o seu antecessor, já que o sistema de escalada da personagem é livre, dando ainda mais possibilidades de exploração e mistérios a serem descobertos nesse Oeste Proibido que estamos ansiosos para conhecer. Yep, another one. I need to get clear. Com a nova geração de consoles a todo vapor, é certo, né, de que tenhamos melhorias significativas principalmente no PlayStation 5. Em uma entrevista recente também, a Guerrilla confirmou que a versão de PS5 do jogo vai contar com a escolha entre o modo desempenho de 60 frames e um modo de qualidade em 4K rodando a 30 frames. Vocês lembram daquele trailer de gameplay que a gente viu no State of Play? Então, pois é, ele estava rodando no modo de qualidade em 4K, tá galera? A resolução exata para o modo de desempenho do jogo ainda não foi confirmada, mas é bom saber, né, que Forbidden West também faça parte, né, dos jogos que têm resoluções dinâmicas na sua execução. Visualmente falando, a equipe também disse que o PS5 dá muito mais liberdade de criação e coisas acontecendo na tela do que o PS4. Além disso, tecnicamente falando, as ondas do mar são muito mais detalhadas, a vegetação brutalmente mais densa do que no PS4, e além do mais o jogo vai oferecer gatilhos adaptáveis e feedback tátil no DualSense, dando ainda mais satisfação na hora de usar certas armas do jogo.
Desde a sensação de arrastar uma caixa, o uso do gancho de Eloy, até mesmo caminhar sobre uma grama, tudo isso o jogador vai sentir profundamente no DualSense. Um outro detalhe que não poderia ficar de fora é a ultra velocidade do SSD do PlayStation 5, que vai praticamente eliminar as telas de carregamento do jogo. Sobre o PS4, relaxa, tá galera? A desenvolvedora deixou claríssimo que o jogo tá incrível em ambas as plataformas e muito bem otimizado. Só pra se ter uma ideia, muito do desenvolvimento do jogo foi feito no PS4, tá galera? E muitos testes que foram feitos foi feito no PS4 também. Eles garantiram que em ambos os consoles o jogo tá fenomenal. But whatever comes, Finalmente estamos em 2022, um ano onde teremos lançamentos lendários além do Forbidden West, né? E no caso dessa obra de arte aqui, só donos de PlayStation 4 e PS5 vão poder apreciar o mundo rico e detalhado do jogo. E a partir do dia 18 de fevereiro desse ano, você já pode se aventurar pelo Oeste Proibido daqui. Lembrando que se você quiser fazer a pré-compra de qualquer que seja a versão do jogo, é só ir no comentário fixado que eu deixei aqui embaixo pra vocês, ou até mesmo nas informações que eu deixei na descrição do vídeo, tá? Dado o fator de que Zero Dawn saiu pra PC depois de 3 anos, pode sim acontecer de Forbidden West também ir pro PC, mas é aquilo, né galera? A gente não sabe quando isso pode acontecer. Desde as ruínas dos antigos, as profundezas submersas, é governado pelas máquinas. Bom, chegou o momento da gente trocar aquela ideia bacana sobre tudo isso, né galera? E compartilhar minha opinião sincera com vocês sobre o que esperar de Horizon Forbidden West. Enfim, baseado nas experiências que eu já tive com os jogos da Guerrilla Games, eu vou ser bem sincero. Eu tô bastante confiante no que a desenvolvedora tem mostrado não só pra Sony, como também pro público, tá? É inegável dizer que Forbidden West parece oferecer muito mais densidade de mapa e diversidade de coisas novas pra gente fazer dentro do jogo. O primeiro título foi algo que eu realmente me impressionei, né? Principalmente por se tratar de uma obra um tanto original ali, sobre uma equipe que soube explorar muito bem o mundo futurista vivenciado em Killzone e então transportar tudo isso para algo completamente mais abrangente e vivo. Eu canso de falar pra vocês aqui, tá? A coisa que eu mais gosto em um jogo é a liberdade que ele nos oferece em gameplay. Você poder explorar ali, né, de maneira que você quiser, conhecer biomas novos, lugares diferentes, culturas, enfim, é muito da hora isso aí. Então eu tô bastante ansioso pro retorno da Eloy, né, que pode facilmente levar premiações significativas no mundo dos jogos mais uma vez. Mas eu quero saber a sua opinião também, tá? Deixa aí nos comentários pra gente trocar uma ideia legal sobre isso e manter aquele grau da hora de ansiedade pra poder se aventurar nesse mundo que parece impressionante do próximo jogo da franquia. E não esquece não, hein? Vídeos como esse são realmente difíceis de fazer e se puder então estralar o tapão no like aí pra fortalecer o crescimento e a divulgação do canal, ajuda demais, tá galera? Se você ainda não é inscrito, já se inscreve, ativa o sininho de notificações e vem comigo pra gente aproveitar esse ano incrível de 2022, porque tem muitas histórias incríveis pra compartilhar com vocês, beleza? Um grande abraço, tudo de bom sempre, falou, falou, falou!